Bom, vamos lá então, dando sequência aos vídeos de modelagem de máquinas síncronas, transformação do torque. Nós vimos lá na equação 3.13, nós tínhamos aquela situação que o torque elétrico era dado em função de uma matriz LSS que varia conforme a posição do ângulo do rotor. Então ela é uma equação variante no tempo. Nós vimos lá então como foi construída essa equação aqui, a origem de cada um dos termos. Nesse ponto aqui nós temos então na equação os parâmetros da corrente no rotor e os parâmetros da corrente no estator. Então aqui eu tenho duas vezes a corrente no estator transposta. Essa corrente no estator nós podemos representar em termos das correntes no plano DK0. Eu tenho a corrente A, B e C sendo representada pela corrente no eixo direto, eixo quadratura e eixo de sequência zero. Então, corrente no estator transposta, corrente IDK0 substituo pelo termo IDK0 transposta multiplicado pela matriz CP transposta. A matriz CP é a matriz de transformação, passado IDK0 para o IABC. Da mesma forma aqui, corrente no estator, tem então corrente IDK0 multiplicada pela matriz de transformação CP, corrente no estator, IDK0 transposta, corrente no estator transposta igual a IDK0 transposta multiplicado pela CP transposta. A derivada da matriz de indutâncias e autoindutância do estator é apresentada lá no livro na equação 3.35 e apresentada lá no livro então na equação 3.35. A forma que é apresentada lá no livro, então, para realizar essa derivada da matriz de indutância multiplicada pela CP, apresenta lá como sendo igual a menos 3 vezes LA2 multiplicado pela CP, multiplicada por uma matriz P2, sendo uma matriz P2, conforme apresentado na equação 3.37. Bom, só para demonstrar esse equacionamento aqui no MATLAB, eu fiz as simulações eu construí essas equações no MATLAB para demonstrar como nós vamos estar simplificando essa equação aqui. Então, utilizando o MATLAB para simplificar essa equação. Bom, dando sequência aqui então, a equação do torque, a equação que é apresentada no livro lá em 3.34, ela utiliza os valores das derivadas das matrizes de indutância e autoindutância. Então, só para demonstrar aqui, eu coloquei aqui a matriz de indutância e autoindutância que é apresentada lá na equação 3.4. Nós temos essa parcela aqui, termo fixo, onde temos as autoindutâncias, as bobinas A, B e C, como são simétricos, então LA e a indutância mútua. Nós temos o termo que é variável dessa matriz, que está apresentado lá na equação 3.34 do livro. Então temos o termo que varia em função de duas vezes o ângulo. Então eu escrevi a equação completa da matriz LSS, como está lá na 3.34, pelo somatório das duas. Então a equação completa, como está lá na 3.34, então o somatório da parte da matriz com os coeficientes constantes, mais um termo LA2, como está lá na equação 3.34, multiplicando essa matriz que tem os termos variáveis. Então, eu criei esse LA2 aqui para multiplicar. Okay. E também a matriz que representa valores de autoindutância e indutância mútua entre os parâmetros do estator e do rotor, como é demonstrado lá na equação 3.6 do livro, a matriz LSR. A matriz LSR, temos também construída ela como está apresentado lá no livro. Dando sequência aqui então na equação 3.34, nós vamos utilizar a derivada dessas matrizes aqui. Então, como que eu fiz a derivada dessas matrizes aqui? Então, eu tenho lá a matriz LSS, então a derivada da matriz LSS, nós temos aqui a D, LSS, derivada da matriz LSS. Podemos conferir lá com o que está no livro apresentado na equação 3.35, a derivada da LSS. Vamos conferir os parâmetros lá. Tenho, então, menos 2LA no primeiro termo, multiplicado pelo seno de duas vezes o ângulo, e assim sucessivamente aqui os demais. A derivada da LSS e a derivada da LSR da mesma forma. Eu tenho a derivada da LSR da mesma forma. Okay? E a equação que é utilizada para representar o torque da máquina, então está apresentado na equação 3.34, nós temos ela aqui. Eu só coloquei ela aqui em duas partes, só dividi ela aqui em duas partes. Olha só, na equação 3.34, nós vamos ter, para fazer essa equação, então, para construir as matrizes IDK0, a corrente no eixo direto e eixo em quadratura, IDK0, eixo direto, eixo quadratura, eixo zero, e a corrente no rotor. Com uma observação que, para mim poder utilizar a corrente no campo, que eu escrevi como IFF, em função do MATLAB, que tem como... Vamos lá, então, na equação do torque. Na equação do torque, então, nós temos lá no primeiro termo. No primeiro termo, nós vamos ter lá a transposta da IDK0, a transposta da matriz IDK0, multiplicado pela transposta da matriz de transformação CP, multiplicado pela derivada da matriz LSS,
multiplicado pela matriz CP, multiplicado pela matriz IDK0, ok? No segundo termo aqui dentro dessa equação, nós temos lá duas vezes a transposta da matriz IDK0 vezes a transposta da matriz CP vezes a derivada da matriz LSR vezes a matriz que representa os parâmetros da corrente no rotor. Então, a equação total fica sendo, como está apresentado lá, 3,34 no livro, menos 1/6, multiplicado pelo primeiro termo mais o segundo termo da equação. Okay? Então, vamos lá. Só limpo aqui essa a nossa equação para o torque. Então, vai ser dada conforme apresentado aqui. Conforme apresentado aqui, tem esse valor aqui, então, para o torque. Então, só para falar. Então, vamos lá. Esse valor aí, para facilitar, aí, copiei aquele termo, como ficou apresentado lá no MATLAB. Então, a equação do torque, simplificada, né? Nós vamos escrever ela dessa forma. Utilizei aqui no slide, que fica melhor de representar. Então, nós temos o termo aqui 3/6, nós vamos colocar aqui para frente, vamos tirar esse termo 3/6, vamos colocar ele em evidência aqui. E vou ter uma equação escrita conforme está nessa linha aqui. Posso pegar agora aqui os termos onde eu tenho aqui, ó, o KQ e o KQ, tenho MAH vezes IH vezes IQ, MAH vezes IH vezes IQ. Esse KQ jogo lá para frente. Aqui também jogo o KQ lá para frente. Então, olha só. Esse MAF vezes IF vezes IQ, MAF vezes IF vezes IQ, eu joguei o KQ lá para frente. Da mesma forma, esse daqui, o KQ lá para frente. Como eu não tinha o termo KD nessa parte aqui da equação, como nós não tínhamos o termo KD, e nós vamos colocar ele também multiplicando lá, então para que não altere, para que não modifique a equação, nós vamos reescrever ele aqui embaixo, o MAH vezes o IH, dividindo pelo KD, que nós colocamos ele multiplicando lá, e da mesma forma o MAF, IF, IQ, também nós vamos colocar ele dividindo pelo KD, que depois nós vamos multiplicar aqui, então para que não modifique o valor da equação. Também com o termo MAK vezes IK, nós vamos colocar ele dividindo pelo KQ e o IG também pelo KQ. Nós vamos passar ele multiplicando lá para frente. Então, eu coloco os termos KQ e KD em evidência, coloco eles para fora da equação. Tiro eles daqui também, coloco eles para fora da equação. Os termos que não tinha KD e KQ, eu coloco dividindo por eles, então para que não modifique o valor da nossa equação. Ok? A partir daí, posso reunir os termos que dependem da corrente em quadratura, da corrente no bobinado em quadratura. Posso reunir esses termos da bobina AF e AH, os termos que dependem da corrente em quadratura. E essa parcela aqui também, coloco ela aqui então, multiplicado pela corrente em quadratura. Separo também os termos que dependem da corrente no eixo direto. Então, MAK e o MAG, os termos da corrente no eixo direto, como tem o sinal de menos aqui, também vai ficar menos aqui dentro. Então, separamos a equação dessa forma. Okay? Então, essa equação, como nós tínhamos escrito, se olhar lá no livro, é o que aparece em 3.34. Então, para entender como que chegou-se essa equação em 3.39. Para entender de onde que chegou nessa equação em 3.39. Bom, se analisar agora a estrutura da máquina, nós vamos ver que na máquina, na forma que foi simplificada, com a bobina fictícia no eixo direto para representar os parâmetros do estator, bobina fictícia no eixo em quadratura para representar o comportamento das bobinas do estator, então no eixo direto, eixo em quadratura, eixo zero. Nós podemos representar o fluxo magnético concatenado no eixo direto, como sendo dado pelo valor da indutância no eixo direto, multiplicado pela corrente do eixo direto. Então, em termos dessa bobina. A indutância mútua, então, entre o bobinado de campo, multiplicado pela corrente de campo, da mesma forma com a indutância mútua formada entre o bobinado H, multiplicado pela corrente H. Da mesma forma aqui para o eixo em quadratura. Então, temos escrito dessa forma. Como está lá no livro em 3.40 e 3.41. Então, lá no livro em 3.40 e 3.41, nós temos a equação escrita nesse formato aqui. Esse termo aqui da indutância no eixo em quadratura multiplicado pela corrente no eixo em quadratura, posso passar para o outro lado da igualdade, então, menos.
nós vamos dizer que o valor do fluxo magnético concatenado na bobina fictícia que representa lá o eixo direto, menos o valor da indutância, desculpa, eixo em quadratura, menos o valor da indutância no eixo em quadratura multiplicado pela corrente em quadratura vai ser igual a esse termo aqui da equação. Ok? Vai ser igual a esse termo aqui da equação. Então eu posso substituir isso daqui, esse termo aqui, eu posso substituir lá em cima por essa parcela aqui, ó, certo? Venho aqui, substituo por essa parcela. Tiro essa parcela daqui e substituo por esse termo aqui. Então vou ficar com esse termo e aquele termo lá. Reescrevendo aqui, então, vou ficar com a equação dessa forma aqui. Colocando... Vou ficar com a equação dessa forma aqui. Só com uma observação, aqui tinha um erro aqui, que aqui é menos, certo? Aqui é menos. Aqui é menos. Então, coloco em evidência aqui a corrente no eixo em quadratura. Vou ficar com corrente no eixo em quadratura multiplicado por LD mais 3 meios LA. Jogo menos para fora aqui, certo? Esse mais esse, jogo esse menos para fora. Então, vou ficar com essa parte da equação aqui sendo escrita dessa forma para o eixo em função da corrente em quadratura. Okay? Da mesma forma para o eixo direto. Então, temos a equação escrita nesse formato aqui. Temos a equação escrita nesse formato aqui. Agora, vamos lá. Se nós fizermos a multiplicação dos termos aqui, nós vamos obter a equação conforme apresentado nessa linha. Considerando que eu vou ter aqui 3 meios LA2 vezes ID vezes IQ, mais 3 meios LA2 vezes ID vezes IQ, aqui menos 3 meios, então esse daqui corta. Tenho menos LD vezes ID vezes IQ, tenho mais LD vezes ID vezes IQ, esses termos aqui então corta. Nós vamos ficar com a equação sendo dada por torque elétrico na máquina igual a 3 meios vezes KD vezes KQ, multiplicado por o valor da corrente no eixo em quadratura, multiplicado pelo fluxo concatenado, aqui, no eixo em quadratura, menos, no eixo direto, menos o valor da corrente no eixo direto multiplicado pelo fluxo concatenado no eixo em quadratura. Então, nós vamos ficar com essa equação aqui para o torque. Com uma observação que agora nós não temos mais na equação do torque os parâmetros da matriz de indutância que variavam em função do tempo. Ou seja, agora nós temos para o torque uma equação que é invariante no tempo, certo? Então, podemos representar lá a nossa equação do balanço da máquina com o torque sendo dado por uma equação invariante no tempo em termos dos parâmetros no eixo direto, eixo em quadratura e eixo zero. No próximo passo agora nós fazemos a análise do desempenho da máquina em estado estacionário, ver a representação dos valores em PU, circuito equivalente da máquina síncrona e como que nós vamos fazer para determinar esses parâmetros do circuito equivalente. Então esse vai ser o nosso próximo passo agora na construção do modelo. Obrigado pela atenção.